Graça e paz em Cristo Jesus. Hoje nós vamos retomar uma ferida espiritual que é a mais antiga registrada na Escritura. A ferida que deu origem à maior parte das guerras interiores da humanidade, que se chama a rejeição, junto com o auto-ódio. E você vai ver hoje, biblicamente, que a rejeição não é apenas uma emoção, ela é um espírito, um padrão, uma maldição hereditária, uma ferida, um corte de identidade e principalmente algo que vai contra o amor de Deus. A rejeição começa na Bíblia antes mesmo do Éden, quando Lúcifer foi lançado do céu, como descreve Isaías, Ezequiel. A primeira realidade espiritual registrada é a sensação de ser separado, expulso, deslocado, rejeitado. Todo espírito de rejeição nasce dessa queda angelical. É uma raiz pré-humana, é uma raiz de trevas que tenta entrar na raça humana após a serpente falar com Eva. A rejeição, biblicamente, sempre tenta atacar o valor, a identidade e o propósito. Assim como Lúcifer perdeu a posição, pessoas rejeitadas sentem que perdem o lugar que deveria ser delas. A primeira rejeição humana nasce em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecam, eles se escondem. Esconder-se é o primeiro sintoma da rejeição. Eu errei, então eu não mereço ser visto. Eu pequei, então eu não mereço ser amado. Eu falhei, então a presença de Deus não é mais para mim. A vergonha e a rejeição se encontram então pela primeira vez no jardim. E em seguida vem o primeiro homicídio da humanidade, que nasce da rejeição. Caim, ele não foi aceito e Abel foi. Deus aceita a oferta de Abel, mas não aceita a de Caim. E o texto diz que o semblante de Caim caiu. Essa frase no hebraico carrega a ideia de que seu rosto perdeu o brilho, perdeu valor, perdeu a identidade. Ele se viu menor. Ele interpretou então a correção como uma rejeição. E rejeição sempre gera uma violência interior. Violência que pode ir para fora ou para dentro. A rejeição ela corta, a rejeição mata, deforma, torce sua identidade, a rejeição gera comparação, a rejeição gera competição, a rejeição gera ciúme, inveja e finalmente o auto-ódio. Caim se odiou tanto por não ser aceito que ele exterminou o único que representava aquilo que ele nunca acreditou ser. Depois disso, nós vemos a rejeição na vida de Ismael, o filho que foi rejeitado e expulso ao deserto. Ismael então se torna pai de uma nação marcada por conflitos, porque a rejeição não tratada ela vira uma violência estrutural. Vemos que rejeição pode ter sido na vida de Esaú, que foi rejeitado pela mãe, na de Jacó, que foi rejeitado pelo pai, na de José, que foi rejeitado pelos irmãos, na de Moisés, que foi rejeitado pelos hebreus e pelos egípcios também, na de Davi, rejeitado pelo pai e desprezado pelos irmãos, na de Jeremias, que foi rejeitado pela nação pela qual ele tentou salvar, e na de Jesus, rejeitados pelos seus, como diz João 1:11. A rejeição, então, ela é um tema bíblico constante. Ela é um padrão espiritual recorrente e o mais profundo em todos os casos, a rejeição veio antes da missão. José só foi rejeitado porque tinha um destino real. Davi só foi rejeitado porque carregava uma realeza espiritual. Jacó só foi rejeitado porque carregava um propósito geracional. Moisés só foi rejeitado porque ele era o libertador de Israel. Jesus foi rejeitado porque é o Cristo. A rejeição, então, ela é profética. Ela revela o valor que está em você, que está sobre você. Ela te fere antes de Deus te enviar. Ela tenta matar o propósito antes que ele nasça, antes mesmo que nasça. Então, agora nós vamos para uma camada teológica mais profunda. A rejeição ela tem uma estrutura, ela tem um sistema espiritual.
ela não é apenas um sentimento, ela é uma entidade. Ela opera por 3 pilares, sempre em conjunto. O primeiro pilar é o corte da identidade. A pessoa perde a referência de quem é, assim como foi com Caim, Esaú, Saul, Jonas. O segundo é uma voz acusadora. Satanás se junta à ferida para distorcer a sua percepção, assim como aconteceu com Elias, que disse: só eu fiquei aqui. E o terceiro é uma autoimagem deformada. A pessoa passa a olhar para si pelo trauma e não pela verdade. Assim como Gideão, que disse: eu sou o menor do menor da casa. Então o auto-ódio nasce e ele vem no estágio avançado da rejeição, quando a pessoa incorpora a voz do inimigo, quando ela internaliza o desprezo, quando ela acredita que Deus a vê como ela se vê. O auto-ódio é profundamente espiritual. Ele aparece na Bíblia como o espírito de abatimento. Provérbios 15, 13 diz isso. O espírito quebrantado, no sentido de esmagado. Em Isaías, como espíritos de opressão. Também em Isaías, como o espírito da morte emocional. O auto-ódio, ela vem como uma teologia distorcida da nossa alma. Se Deus me amasse, eu não seria assim. Se fosse digno, eu não teria passado por isso. Eu devo ser um erro, eu sou um peso, eu não mereço a cura. E por isso que a rejeição e o auto-ódio são traumas mortais. Eles tentam impedir aquilo que Deus fez para a sua vida. Eles distorcem o amor de Deus Pai. Eles tornam a graça insuficiente. Isso faz com que a alma duvide do caráter de Deus. Agora eu preciso te mostrar o antídoto bíblico, teológico e espiritual da rejeição. Em toda a Bíblia, a cura da rejeição é a filiação. Sempre. Israel rejeitou Deus. Deus diz: eu sou o vosso pai. Moisés é rejeitado. Deus então chama Moisés pelo nome. Davi é rejeitado pelo pai. Deus unge então Davi diante dos irmãos. Ismael é expulso e Deus o ouve no deserto. Jesus é rejeitado e Deus rasga o céu e diz: este é meu filho amado. A rejeição é curada por pertencimento, por nome, por identidade, por afirmação, por voz. Agora eu quero que você respire e vamos orar sobre isso, sobre o que Deus falou no seu coração. Então repita comigo: Senhor Jesus, eu coloco diante de ti toda a rejeição que tocou a minha identidade. Eu coloco diante de ti cada memória de abandono. Eu coloco diante de ti cada palavra que me feriu. Eu coloco diante de ti cada olhar que me deformou. Eu coloco diante de ti cada ausência que mudou a minha alma. Eu coloco diante de ti cada comparação que me diminuiu. Eu renuncio à mentira de Caim. Eu renuncio o peso de Esaú. Eu renuncio à dor de Ismael. Eu renuncio o luto de Moisés. Eu renuncio à insignificância de Gideão. Eu renuncio à inferioridade de Davi. Eu renuncio o espírito de rejeição. Eu renuncio o espírito de auto-ódio. E eu renuncio à mentira que diz que eu não sou amado. Espírito Santo, entra na minha memória mais profunda, mais antiga, onde essa ferida nasceu. Entra no trauma que moldou o meu valor. Entra na identidade que foi ferida. Entra no nome que me deram. E me chama pelo nome, o nome que o Senhor escreveu. E eu quero declarar hoje que eu sou filho, eu sou filha, eu sou escolhida, eu sou amada, eu sou vista, eu sou conhecida, eu sou aceita, eu sou abraçada, eu sou desejada, eu sou pertencente, eu sou restaurada pelo sangue de Jesus. Amém. E na próxima aula nós vamos para uma ferida ainda mais profunda que trata da nossa identidade fragmentada.
a teologia que trata a vergonha e os efeitos espirituais. Prepara o teu coração, aguarde em Cristo e declare isso que nós declaramos todos os dias, que você é filho, que você é amado e não é rejeitado. E prepare-se, porque a próxima aula ela é profunda, revelacional e libertadora. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.